Você sabia que até os grandes heróis da fé enfrentaram crises e momentos de esgotamento emocional? O profeta Elias, aquele mesmo que desafiou reis, enfrentou falsos profetas e viu até o fogo descer do céu, chegou em um ponto que simplesmente ele quis desistir de tudo. Nesse vídeo, nós vamos entender como até mesmo um homem de Deus, como Elias, viveu um quadro que hoje nós conhecemos como burnout. E nós vamos aprender hoje o que isso pode nos trazer de ensinamento, como restauração, cuidado e também de limites. Elias, ele aparece em um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Enfrenta o rei Acabe, a rainha Jezabel, e ele vive um dos seus momentos mais épicos no Monte Carmelo. Ele enfrenta 450 profetas de Baal, o fogo desce do céu e o povo que estava lá reconhece que só o Senhor é Deus. Porém, logo depois dessa vitória, Elias ele entra em colapso. Simplesmente depois de uma ameaça de Jezabel, o faz fugir para o deserto. E lá ele faz uma oração que revela o tamanho do seu esgotamento. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele diz: "Basta, Senhor, tira a minha vida." Burnout não é apenas cansaço, é um esgotamento físico, emocional, de maneira extrema, geralmente causado por uma sobrecarga de responsabilidade, pressão constante, falta de descanso e também falta de suporte. Os sintomas incluem cansaço extremo, perda de motivação, isolamento e sensação de fracasso mesmo após uma grande conquista. Se você olhar o texto de 1 Reis, capítulo 19, você vai ver claramente os sinais de burnout na vida de Elias. O primeiro sinal foi fuga e isolamento. Ele diz assim, a palavra de Deus diz assim: ao deserto sozinho. Segundo, cansaço extremo. A Bíblia vai dizer que ele dorme debaixo de um pé de zinho. Terceiro ponto, e aqui também é um dos mais importantes que eu entendo, é quando ele tem um desejo de morte. E ele diz: "Basta, Senhor, tira a minha vida." E o quarto ponto é quando ele perde a perspectiva daquilo que está acontecendo à sua volta. É quando ele simplesmente esquece de tudo aquilo que Deus fez, mesmo diante de uma grande vitória, ele então agora se encontra desmotivado, exausto e também cansado. Isso mostra que até mesmo quem tem uma vida espiritual intensa, ela pode chegar no seu limite emocional. Cuidar da saúde mental não é falta de fé, é necessidade humana. Bom, mas o mais importante aqui é que Elias ele entra num processo de restauração. Deus ele não responde o pedido de Elias quando ele pede a morte para o Senhor, mas Deus ele responde de uma forma da qual ele cuida de Elias de forma integral, trazendo um cuidado e trazendo também um acolhimento e trazendo uma nova perspectiva de vida para Elias. A primeira coisa que Deus faz com Elias é dar o sono para Elias. Deus permite que Elias durma para poder descansar. Segundo ponto, Deus cuida da alimentação de Elias. A Bíblia vai dizer que um anjo trouxe para Elias pão e água. Terceiro ponto, vai falar sobre o fortalecimento do corpo. A Bíblia vai dizer que depois que Deus alimentou Elias, antes de conversar sobre a missão de Elias, Deus primeiro fortalece o corpo de Elias. Quarto ponto também, Deus escuta a oração de Elias de uma forma amorosa. Dentro da caverna, nós vamos encontrar a voz de Deus fazendo uma pergunta para Elias. E a pergunta se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, aonde Deus pergunta para Elias: Elias, o que fazes aqui? A pergunta de Deus é interrogar Elias se ele estava no lugar onde ele queria ou se ele estava ali porque as condições o levaram até aquele lugar. E o quinto ponto, na restauração de Elias, é que Deus dá direção e propósito para Elias. Deus ele redefine a missão de Elias, mostra que Elias não está sozinho e também Deus leva Elias para ungir novos líderes, novos missionários para ajudar Elias nessa caminhada.
Bom, e o que que o burnout de Elias nos ensina nos dias de hoje? Ele nos ensina, queridos, que até o mais forte, até o mais espiritual, ele tem os seus limites emocionais. Também nos ensina que descansar não é um luxo, mas é uma necessidade. E também é um mandamento divino. Deus, ele também se importa com o nosso físico, nosso emocional e também o nosso espiritual. Mais uma lição do burnout de Elias é que pedir ajuda, falar da dor e aceitar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas é sim um sinal de sabedoria. E o último ponto, quando tudo parece que é o fim, Deus, ele aparece para nós, Deus se revela para nós e nos dá uma nova etapa, uma nova missão e um novo ciclo para a nossa vida. Se você se sente esgotado, cansado, sobrecarregado e também sem forças, saiba que você não está só. Assim como Deus cuidou de Elias, ele também cuida de você. E ele também se importa com você. Buscar ajuda, se alimentar bem, cuidar do seu corpo e até, se precisar, fazer uma terapia, não diminui a sua fé. Pelo contrário, te fortalece para continuar a missão que Deus te deu. Bom, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, curte aqui o nosso vídeo, compartilha com os seus amigos, ativa os sininhos e também se inscreve aqui no nosso canal. Se você já se sentiu esgotado emocionalmente, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de ler. De repente, quem sabe esse vídeo não é o pão e a água que alguém precisa para se alimentar e ser fortalecidos e continuar, de repente, a sua caminhada. Até aqui, um grande abraço e que Deus te abençoe.